Fala, Pardais! Voltamos! Isso aí, cara, tá bombando. Graças a Deus, tá muita gente gostando dessa nossa série. Tá sendo complicado de gravar, né? Tô tentando dar um jeito de gravar. Infelizmente, só tô tendo tempo de gravar à noite, mas vamos ver se a gente dá uma acelerada para tentar mais rápido possível a gente conseguir. Deixa eu até ajeitar meu microfone aqui, ó. Pra gente conseguir entregar tudo o mais rápido possível. Então, hoje, né, para essa rodada, a gente vai falar de dois times que estão bem aí, né, que é o Fluminense e o Fortaleza, né? Bem, o Fortaleza está numa sequência muito boa. Fluminense acaba de conquistar a vaga, né, ganhando de 3-1 do River, não está no histórico que a gente vai apresentar aqui o jogo de hoje, então pode estar faltando um jogo ou outro, tá, galera? Então, os jogos que foram hoje, eu vou acabar comentando, mas não vai mudar muita coisa, muda um pouquinho de gol para lá, gol para cá, mas de resto, tudo a mesma coisa, tá? Assim, o número não vai aumentar tanto, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Bom, e aí vamos começar com o Fluminense, né? Fluminense que vem em uma crescente desde o ano passado, né? Tá conquistando vagas importantes nas competições, como a Libertadores. Chegou na final do estadual, perdeu para o Flamengo, mas o último jogo até foi um pouco mais desequilibrado, mas o primeiro foi bem equilibrado. Tá com um time que tá bem organizado, apesar do Roger ser um técnico mais questionado, né? Mas o time tá ali equilibrado. Quem são os destaques desse time, né? Não muda, né? Nenê e Fred, né? Os vovôs estão on, né? Que mantém a performance do fim da temporada passada, né? Continuam, entram na temporada 2021 ainda muito afiados, muito em sintonia e sendo os principais nomes desse time tricolor, né? O time não muda muito, mas o Roger tem toda rodada tem rodado um pouco a equipe de acordo com o jogo, né? Por exemplo, os laterais, ora joga o Calegari, hoje jogou o Samuel Xavier, então tá fazendo aí alguns giros aí com esse time, né? E como tá o Fluminense, né? Vamos para os números, né? Porque antes da gente falar de como joga, vamos falar de como está o Fluminense agora na temporada 2021. Então vamos botar os números aí na tela. O Fluminense está com aproveitamento de 58%, né? Vale ressaltar que o Fluminense tem jogado a Libertadores, que é uma competição difícil, até mesmo no Carioca teve alguns jogos que poupou a equipe titular e vem com aproveitamento de quase 60%, né, nesse início de temporada. Aproveitamento ok, mas como eu falei, conquista a vaga para a próxima fase da Libertadores, é vice-campeão estadual, então entre trancos e barrancos as coisas estão indo. Quando joga com o time titular, tá fazendo um jogo interessante, né? Apesar de ter perdido aí pro Flamengo. Foram 20 jogos, né, sem contar o jogo de hoje, com 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, né? Fazendo ali 1,5, um gol e meio por jogo, na casa de 1,5 a 2, né? Então tá fazendo aí uma quantidade interessante de gols. Foram 33 gols feitos nesses 20 jogos, né? Agora 36, né, nos 20 jogos que fez, e levou 23, né, com o gol de hoje, 24, né, em 21 jogos, levando aí praticamente um gol por jogo. A maioria dos times tá fazendo gol e tá levando gol, né, só, se eu não me engano, só o Galo deu uma melhorada agora nas últimas rodadas, acho que foi mais um jogo que o Galo não tomou gol, né, acho que já são 5 ou 6 seguidos que não toma gol, né? Falando de Galo é um número expressivo. São Paulo também está com um número ok, mas a maioria dos times aí levando na casa de um gol, tá? O artilheiro desse time é o Fred, né, com 10 gols, né? Fred muito bem de início de temporada, inclusive fez um jogaço agora esse jogo da Libertadores, tanto ele quanto o Nenê, e como eu falei, né, o Nenê muito participativo nos gols e nas assistências, né? Mas o que aconteceu para esse time chegar nesses números? Então, de volta lá pro campinho. Bom, o Fluminense, galera,
o ataque do Tricolor é composto da seguinte forma, né? O Fluminense joga num 4-2-3-1, né? Com Iago, Felipe e Martinelli aqui fazendo a parte de volante, Egídio, Calegari nas pontas, né? Como que funciona o Fluminense? O Egídio, os times do Roger Machado gostam sempre de ter um jogador, né, buscando fundo, né? Buscando o fundo lá o fundo do campo, né? A lateral ali no fundo do campo, né? Então, nesse time do Fluminense, o Egídio acaba buscando mais o fundo para os cruzamentos, enquanto o Luiz Henrique ele vai mais por dentro, né? Aqui no lado esquerdo até de vez em quando existe uma troca, né? Às vezes o Luiz Henrique dá essa funilada e o Egídio acaba caindo mais por dentro. Mas na maioria das vezes é o Egídio que vem aqui fazer essa função, né? Jogar mais no fundo, enquanto o Luiz Henrique entra mais, tá? E aí o Egídio para fazer os cruzamentos. Não é à toa que a quantidade de passe incompleto que a gente tem é muito grande, justamente por ele ser tão responsável aqui por esses cruzamentos. Mas, de vez em quando, existe essa troca aqui entre os dois. Já no lado direito, não tem muito isso. Não tem muito isso da troca. Porque Ih, tá aqui é Gabigol ainda, ó. É o Kaique, calma aí. Vou alterar. Tá ajustado já, fiquem calmos, flamenguistas. O Gabigol não foi pro Tricolor, né? Porque antes desse vídeo foi o vídeo do Flamengo que tava ali o Gabigol. Mas voltando à nossa análise, aqui isso não acontece no lado direito porque o Kaique ele já entra mais e aí fica sob a responsabilidade do Calegari buscar mais o fundo, né? Kaique, inclusive, que ele procura mais fazer essa entrada, né? Buscando, inclusive, esse passe aqui para o Fred, né? Ou então entrando para também buscar esse passe. Então, aqui no lado direito é mais difícil de você ver o Kaique caindo aqui para a ponta. Então, geralmente é o Calegari que sobe mais, né? Então, o Calegari fica aqui nessa busca. Só que dos laterais acaba que o Egídio é realmente o lateral que acaba subindo bastante, tá? Com relação ao meio de campo, você tem o Nenê, né? Como a gente falou, que é o destaque, né, desse time e atua com muita liberdade, né? O que é atuar com muita liberdade? Ele gosta muito de circular. Só que o Nenê tem um ponto, cara. O Nenê ele tende a ir mais para a esquerda aqui, né? Ele acaba indo mais com a esquerda para fazer essa tabelinha com o Luiz Henrique, na passagem do Luiz Henrique, ou até mesmo com o Egídio, né? Então ele cai um pouquinho mais para a esquerda, não quer dizer que ele não venha aqui para a direita, mas ele fica circulando bem, caindo ali, pendendo um pouco mais para a esquerda. Nenê que é um dos caras aí, líderes de passe-chave, líder de assistência e também é o responsável das bolas paradas, né? Que na maioria das vezes, nessas bolas paradas aqui do Fluminense, busca sempre aqui os zagueiros, Lucas Claro e Nino, e também o Fred, que são 3 exímios cabeceadores. Então, os zagueiros do Fluminense, além de fazerem bons jogos desarmando, também tem essa vantagem de ser zagueiros artilheiros, né? E é bem claro que quando o Nenê bate, né, essa bola parada ou escanteio, a procura é pelo Lucas Claro ou Nino, ou até mesmo o Fred, que se posicionam aqui mais ou menos no meio da área para receber essa bola, tá? O Fred, falando do Fred, a gente não pode terminar de falar do Fluminense sem falar do Fred, é o matador, é o finalizador, é um 9 clássico de muita qualidade, né? Inclusive, a gente brinca aí do Fred do Cone, mas o Fred tem muita qualidade no passe, se posiciona muito bem, e com esse time do Fluminense fazendo a bola chegar nele, vem fazendo gols e também participando de forma ativa nas assistências, né? Inclusive numa jogada muito interessante. Qual que é a jogada interessante aqui do Fluminense? O time do Fluminense, quando quer pegar essa bola aqui e lançar para frente, né? Então muitas das vezes aqui com o Nino, né? Ele quer lançar, ele quer fazer esse cruzamento. O que acontece? Ele busca o Fred, só que o Fred ele volta um pouquinho, tá? Para pegar esse cruzamento com o Luiz Henrique e o Kaique entrando,
fazendo aqui, né, a entrada como se fosse um losango, na verdade, né? Então eles ficam mais avançados aqui, o Fred volta um pouquinho, faz um pouco desse losango, e a ideia aqui é que o Fred dê uma escorada, né? Dê aquela cabeçada aqui, aquela raspinha, para vir para um dos dois e os dois entrarem numa condição boa aqui de gol, tá? Então tem uma jogada, essa jogada aqui é bem característica, o Fred tem uma impulsão legal e os dois pontos aqui são pontas bem rápidos. Falamos de Fluminense, agora vamos subir um pouquinho e vamos para Fortaleza. Fortaleza que está numa sequência boa, obviamente que é um campeonato cearense, tem lá as limitações, mas depois que muda o técnico, dá uma melhorada, vem levando poucos gols. Foi um time que não chegou muito longe na Copa do Nordeste, mas também não desapontou, né? Fez jogos bem interessantes. Então vamos lá para a gente analisar agora esse time do Fortaleza. Fortaleza, né? Fortaleza que não teve uma Copa do Nordeste das melhores, troca o treinador e esse treinador 7 jogos à frente, né, no comando do Fortaleza. E depois que o Juan Pablo assumiu o time, o Fortaleza só leva um gol em 7 jogos e faz 20 gols em 7 jogos. 3 jogos, se eu não me engano, o Fortaleza ganhou de 6-0. Tá certo que os adversários do Fortaleza não são muito bons, né? Não dá pra gente levar muito em consideração. Porém, fez 2 clássicos com o Ceará e saiu com uma vitória e um empate sem gols. Eu acho que o jogo contra o Ceará foi 2-0 também não leva gols aí contra o Ceará. E muda um pouquinho o formato do Fortaleza, né? Muda essa forma de jogar, tá jogando mais compacto, marcando sob pressão, ataca bem, pega o Galo na primeira rodada e é um jogo que me preocupa bastante, porque a tendência é a gente achar que o Galo vai golear, inclusive os números e as estatísticas apontam, né? Não uma goleada, mas que o Galo tem uma vitória ali pelo menos de 1-0, 2-0 em cima desse time de Fortaleza, mas é um time que vem levando, já levava poucos gols, continua levando poucos gols e tá com uma mentalidade um pouco diferente. Pode ser que esse jogo engane um pouco aí os cartoleiros, né? Muita gente querendo ir de Hulk, que tá realmente num momento excepcional. Hoje, né, na Libertadores também fez uma ótimo jogo. Obviamente pegou um time também mais fraco, né, da chave, né, do grupo, mas faz mais um gol, dá uma assistência e aí a gente fica naquela escala, no escalo, 13 cartoletas, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo equilibrado, né? Não tem muitos jogos assim, jogos fortes, né, que o Fortaleza fez com esse novo técnico, que a gente consiga fazer um diagnóstico mais preciso. Então a gente vai passar aqui para vocês mais ou menos o que a gente tem e que a gente consegue passar. Mas antes da gente passar como o time joga ou como o time poderá jogar, né? Entendendo até que ele fez algumas mexidas no time, ele ainda está em busca desse time titular. Acredito que seja mais ou menos o último time aí que jogou contra o Ceará, com algumas mudanças, talvez na lateral, mas grande parte vai estar nesse time que enfrentou o Ceará. Mas antes disso, vamos falar dos números do Fortaleza em 2021. Então, aí na tela. Fortaleza na temporada 2021 com aproveitamento de 76%, né? Um bom aproveitamento, jogando Copa do Nordeste, jogando ali o estadual. Volto a falar que os estaduais ali, que o estadual que o Fortaleza joga, né, o cearense, é um estadual mais fraco, então às vezes não dá para medir tanto, mas está com aproveitamento de 76%. Em 21 jogos que fez 39 gols, ou seja, praticamente 2 gols por jogo. Lembrando que nos últimos 7 jogos foram 20, né? Então parte desse um terço dos jogos ele fez metade dos gols, né? Então muito forte, aí acelerou bastante
nesses últimos 7 jogos aí. E só toma 7 gols sofridos, né? Só tem 7 gols sofridos. E aí isso é na temporada como um todo, né? Antes mesmo do técnico novo assumir, o Fortaleza não era um time que levava muitos gols. Esse técnico levou 1, né, em 7 jogos, mas esse ainda teve 14 jogos que o Fortaleza levou 6, ou seja, uma média de meio gol por jogo. É um time chato quando se defende, é um time chato para levar gol, e isso que me coloca um pouquinho a pulga atrás da orelha, né? Levou poucos gols, jogou a Copa do Nordeste lá e tomava um gol no máximo, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, né, na hora de escolher esse jogador na primeira rodada. Se fosse a rodada já valendo, com cartoleta sobrando, não teria muito problema, mas me deixa um pouco apreensivo. Desses 21 jogos foram 14 vitórias e 6 empates, né, e somente uma derrota. Então, Fortaleza empatando bastante, e depois que o técnico assume, volta a ter aí números expressivos e vitórias expressivas. Artilheiro do time, você tem 3 nomes nessa artilharia, que provavelmente é o ataque titular do time do Fortaleza, que é o Robson, é o David e o Wellington Paulista. David, inclusive, que desde o ano passado está numa fase boa, manteve a fase esse ano. O Wellington Paulista continua aí como o 9 referência dessa equipe dessa equipe do Fortaleza, e o Robson, que estava no Goiás, né, se não me engano, no Curitiba, na verdade, estava no Curitiba e agora vem para o Fortaleza e se encaixa bem aí nesse trio de ataque. Vamos voltar lá para o campinho. Bom, o time do Fortaleza parece tomar uma forma e já tem alguns nomes aqui que a gente pode dizer que são titulares, né? Então, Felipe Alves, o Titi e o Benevenuto formam a zaga titular. E aí você tem o Carlinhos e o Tinga, e aqui você pode rodar bastante, né? Você tem o Bruno Melo, você tem o Pikachu, enfim. Mas o Carlinhos e o Tinga foram que jogaram o último jogo, mas pode ser que o Pikachu entre aqui também, né? Acho que pode ter uma variável aí, né? Pode ir variando. O Ederson, titular absoluto desse time, e aí Matheus Vargas e Felipe podem trocar também. Tem o Blanco, tem o Jussa, né? Tem outros volantes ali que podem jogar nesse meio campo. E o ataque eu acredito que não vai mudar. Eu acredito que seja esse ataque mesmo, foi um dos ataques que mais jogou. É um ataque que vem fazendo muitos gols, né? Junto aí, como a gente mostrou, são 15 gols, né, nesses jogos. Que é o David, o Davi, né? Eu sempre não sei falar o nome desse cara. O Wellington Paulista e Robson, né? Então a gente já tem aí uma espinha e uns jogadores prováveis, né, que vão tocar esse time aí titular do Fortaleza. Um ponto interessante desse time do Fortaleza é que, diferente dos outros times do Brasileirão, o Felipe Alves é um goleiro que tem uma excelente saída de bola, né? Então permite que os zagueiros eles já fiquem mais afastados e saiam bastante com a bola, né? Isso é muito comum nesse time do Fortaleza com esses dois zagueiros. Tanto o Benevenuto quanto o Titi são zagueiros que carregam muito a bola. Benevenuto, inclusive, que me dava arrepios no Botafogo, muitas vezes saía com a bola. Tem qualidade o Marcelo Benevenuto, eu acho que é um excelente zagueiro, mas às vezes no Botafogo saía que nem um trem descarrilhado ali, um trem desembestado, perdia a bola, mas são dois jogadores que costumam já conduzir essa bola e aí jogar aqui para o volante, né, abrir aqui para os laterais, então é muito comum isso nesse time do Fortaleza. Já no ataque, né, os laterais do Fortaleza não costumam subir tanto, né? Eles costumam ficar mais aqui na base. E aí, quem acaba... Na verdade, eu acho que o Ederson fica mais, né? Mais ou menos posicionado assim. E aí, quem troca mais é o cara que fica aqui no meio campo, né? Então, ou o Robson vem pra cá e o Matheus Vargas fica aqui fazendo esse movimento, ou o Robson corta pra dentro com o Matheus Vargas vindo para cá e o Tinga ou o Pikachu abastecendo, né, distribuindo um pouco mais. O Pikachu talvez suba um pouquinho mais do que o Tinga, né? Tem essa diferença aí. Já no outro lado,
acontece praticamente a mesma coisa, né? O Carlinhos não é de subir tanto, só que aqui a gente tem um ponto. O David ele é destro, né? E joga no lado esquerdo. Então a tendência é que quando ele pega a bola, ele corte para finalizar, né? Então é bem comum, né? Isso aqui do David, né? Então pega a bola, corta para finalizar, enquanto o Felipe pode dar essa passada, né? Mas o David às vezes também vai mais para cá e aí tem a aproximação do Felipe, enfim. É comum isso, mas o David gosta de entrar mais, ou corta para chutar, ou corta para entrar, né? Ou faz essa tabelinha com o Paulista para receber a bola. Enfim, fora os contra-ataques, né? Que o David é bem rápido e a bola acaba vindo mais para ele, tá? Bom, vamos lá. Um ponto interessante, né, desse time aqui do Fortaleza é que na hora do ataque eles colocam muita gente nesse campo de ataque, né? Praticamente são, sei lá, 7 jogadores nesse campo de ataque, né? Então você vê que eles atacam com muita gente, né? Então fica povoado. E aí na hora da marcação, na hora que perde a bola, fica uma marcação sob pressão muito forte no momento que perde a bola, né? Então assim, não tem muito como a gente falar desse time do Fortaleza, né? Como eu disse, o técnico é novo, ainda está achando a melhor formação desse elenco, mas mais ou menos ali o pouco que dá para falar é isso, né? É um time que vem com muita pegada, muita pressão na saída, quando perde a bola, né? Na pressão na marcação, consegue atacar com muita gente, está conseguindo se organizar, vem levando poucos gols e quando tem oportunidade de marcar, não desperdiça. Então, eu volto a falar, eu acho que esse jogo contra o Galo, apesar da gente não ter um jogo do Fortaleza com esse novo técnico, com um time talvez do mesmo nível, tirando Ceará e Fortaleza, que aí é clássico, eu acho que aí tem uma outra pegada, a gente não viu esse Fortaleza, né, do Juan Pablo. Mas eu acho que não vai ser um jogo simples para o Galo. Vai depender, se o Galo conseguir fazer gol logo no início, eu acho que pode deslanchar. Mas eu acho que pode até o Fortaleza surpreender, né, sair com 0-0 de lá, ou até, quem sabe, 1-0 nesse placar, pegando um gol no contra-ataque. A gente sabe que o Galo, às vezes, quando está atacando de forma muito intensa e não consegue fazer um gol, às vezes sucumbe aí no contra-ataque do adversário. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Agora foi a vez do Fluminense e Fortaleza para vocês. Dois times bem interessantes, dois times com algumas peças interessantes, né? Tanto Flamengo quanto Fortaleza. Fortaleza mais no ataque, Fluminense ali tem a zaga, o lateral, Nenê, né? Que são jogadores, o próprio Kaique, né? Kaique que se destacou bastante agora no início da temporada. E a gente pode escalar, né, esses jogadores ao longo do campeonato se a gente tiver uma oportunidade ou outra. Mas mais importante que isso é saber como esses times jogam, para você saber o que é de ponto fraco e ponto forte. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o Pardal a crescer as redes sociais. Um grande abraço para vocês e até a próxima.